Pois é, meus queridos alunos, amados, idolatrados alunos, tão sedentos por conhecimento, estamos chegando ao fim do nosso curso. Esse é o penúltimo capítulo, Oscilações Eletromagnéticas e Corrente Alternada. É um capítulo longo, então nós vamos ter que enfrentá-lo ele aí com calma. Pelo menos na aula gravada vocês podem dar um pause e voltar daqui a pouco, não é verdade? Mas o que a gente viu até agora? A gente viu circuitos com resistências, resistências e capacitores, resistências e indutores. E ainda faltam algumas combinações de indutores, capacitores, resistências, indutores e capacitores. Certo? Então a gente viu que num circuito com uma resistência e um capacitor, a corrente aumenta ou diminui, tá, exponencialmente, com uma constante de tempo tal C, que é a nossa constante de tempo capacitiva. Nós vimos também um circuito com um indutor e um resistor, tá? Aqui também a corrente pode aumentar ou diminuir exponencialmente em função da nossa corrente de tempo indutiva. Agora nós vamos ver um circuito com um indutor e um capacitor. E aí a gente vai ver que a corrente e a diferença de potencial vão variar periodicamente, tá? De forma senoidal com o tempo. E a gente chama essas variações de voltagem de corrente de oscilações eletromagnéticas. Ok? Então lembre-se o seguinte, lembre-se que a energia armazenada no campo elétrico de um capacitor de carga Q é dada por essa expressão, a gente viu isso. E a energia armazenada no campo elétrico, no campo magnético. Olha o tio errando aqui, Ctrl C, Ctrl V, pegou pesado. Magnético de um indutor levando uma corrente I é dada por essa expressão, tá? E para entender agora o que são essas oscilações eletromagnéticas, a gente vai considerar um circuito simples apenas com capacitor, tá? E um indutor, um capacitor de capacitância C, um indutor de uma indutância L, tá? E a gente vai pegar um capacitor que inicialmente se encontra totalmente carregado com uma determinada carga Q, tá? Então, a energia inteira no circuito, ela está apenas aqui no nosso capacitor. No início, a corrente é nula. Ah, professor, por que a corrente é nula? Acabei de ligar, fazer esse circuito. Você olha que ele vai ligado, toda a energia está no capacitor, ele vai querer criar uma corrente, o indutor vai fazer o quê? Não vou deixar essa corrente passar. Então, logo no início, essa corrente é zero, mas vamos ver o que vai acontecer conforme o capacitor fala assim, mas eu tenho energia e você não. Então, uma corrente vai passar aí. Então vamos pegar Faraday, tá? Então vou pegar Faraday aqui, olha, eu ganhei o potencial, aqui é tudo zero, né? Então por Faraday, essa diferença de potencial aqui, VC, vai ser menos LDI dt. Então Q sobre C mais LDI dt é igual a zero. Usando que I é dQ dt, eu tenho que LD2Q dt2 mais 1 sobre CQ é igual a zero, tá? Então lembrem-se que essa aqui é uma equação diferencial de segunda ordem para carga que vocês já viram lá em Física 2. Mas vocês viram quando vocês estavam trabalhando o quê? Oscilador harmônico. Porque é exatamente a mesma equação de um oscilador harmônico. Só que agora para carga. Tá? Onde o meu ômega, que eu vou chamar de ômega zero, é 1 sobre raiz de LC, né? Então, D2Q dt2 mais 1 sobre LCQ é igual a zero. Então, ômega 2 vai ser 1 sobre LC. Eu vou até reescrever aqui, né, para vocês não perderem. D2Q dt2 mais 1 sobre LCQ igual a zero. Então, eu vou trocar a corzinha da minha canetinha, que aqui não é uma zona, a gente tenta fazer bonito. Isso aqui é ômega zero ao quadrado. E ômega zero, então, é 1 sobre raiz de LC, que é a frequência angular das oscilações eletromagnéticas. Tá? Uma solução simples para esse problema é Q de T igual a Q0, cosseno de ômega zero T mais φ. Tá? E aí, mas professor, você falou que era senoidal. Bom, se é seno ou se é cosseno, tanto faz, os dois são soluções. O que vai determinar isso daqui é exatamente a nossa fase. Tá? Então, se você for mais π sobre 2 ou menos π sobre 2, você pode transformar isso num seno. Tá? E qual é o valor de Q0? Bom, Q0 e a fase são determinados a partir das condições iniciais do nosso problema. Então, eu vou colocar num exemplo que a gente vai fazer, vocês vão ver como as condições iniciais determinam o que é Q0 e qual que é a fase. Tá?
Se a solução vai ser um seno, se ela vai ser um cosseno, bom, tanto faz, tá? Mas a gente costuma, de forma geral, colocar isso mais ou menos, como é que fala, gente? Convencionado assim, tá? Então a carga a gente está colocando como um cosseno, e aí se você deriva, você tem que a corrente, ela tem uma forma senoidal, tá? Onde o I0 é ômega 0 Q, lembrando que a gente obtém a corrente, né, o I de T, como sendo dq dt, né? E a especificação exata de Q0 e 0 são obtidos pela condição inicial, que foi o que eu falei. Por exemplo, se você pega em T igual a 0, Q igual a 0, tá? Não, perdão, se em T igual a 0, Q igual a Q é igual a Qzão, e I é 0, que eu tinha assumido inicialmente. Então eu tenho o seguinte, olha, Q, lembrando, Q de T, né? É Q0 cosseno de ômega 0t mais φ. Então, em t igual a 0, esse carinha aqui some. Então, fica Q0 cosseno de φ. Em t igual a 0, eu tenho menos 0, esse carinha aqui some, seno de φ. Né? Então, para eu satisfazer essas condições iniciais aqui, tá? φ tem que ser igual a 0, para Q de 0, Q tem que sair para Q0 ser igual a Q, e a corrente aqui ser 0. Pronto. Então, eu determinei Q0 e φ através das condições iniciais. Tá? Bom, essa é a solução física do meu problema. A solução matemática, perdão. Vamos ver a física por trás desse circuito, que na verdade é o mais interessante de tudo. Né? É a física, a matemática é só a forma como a gente descreve a beleza por trás do fenômeno físico que está ocorrendo ali. Então, o que está acontecendo? Vamos começar aqui, ó. Pá, esse é um instante t igual a 0. Tá? Agora, corrente vai começar a fluir nesse sentido aqui, ó. O indutor, inicialmente, vai brigar contra isso, mas ele não tem muito o que fazer, não. Tá? Então, o indutor vai brigar contra isso, tá? Mas com o tempo, o que vai acontecer? A corrente vai estar passando, o indutor vai começar a armazenar energia aqui no campo magnético, tá vendo? Então, você passa a ter uma energia aqui no campo magnético, tá? E a corrente vai diminuindo, porque o capacitor, diferente da bateria, ele tem uma energia finita. Então a gente não tem muito o que fazer. Até que toda a energia do capacitor se esvai e você tem apenas energia armazenada no indutor. Nesse momento, passou a corrente máxima, mas ó, acabou a energia do capacitor. O capacitor não vai mais fazer esse negócio de produzir corrente, não. Aí o indutor pensa, pô, eu lutei, perdi essa batalha, mas cacete, eu quero essa corrente agora passando, porque não pode diminuir a 0 simplesmente, porque eu não gosto. Eu gosto das coisas que mantêm como estão. Se você me convenceu que vai passar uma corrente, vai ter que passar uma corrente agora nessa desgraça. Então o que o indutor vai fazer? Vai passar a corrente. Então passa a corrente pelo indutor, né? No mesmo sentido, o indutor agora vai pegar a energia que ele tinha acumulado e vai falar assim, não, agora vai passar uma corrente aqui. E aí o meu capacitor vai começar a ser carregado, só que olha só, eu estou invertendo a polaridade, hein, gente? Antigamente estava o positivo embaixo e o negativo em cima, agora eu inverti a polaridade. Inverti a polaridade e agora parte da energia do indutor está sendo armazenada onde? No meu capacitor. Até que vai chegar um ponto, opa, sumiu aqui um negocinho, vou completar aqui, deixa eu mudar a cor. Tá. Ó, lindo meu indutor. Até que o indutor gastou toda a energia dele para gerar corrente que antes ele não tinha, e passou a querer ter, e aí carregou completamente o capacitor. Mas se carregou o capacitor e de repente parou de passar corrente, o capacitor vai olhar para o circuito e falar assim, pera, tem algo errado. Por que eu tô com um monte de carga negativa aqui, um monte de carga positiva aqui, se elas querem ficar juntas? Então o que o capacitor vai fazer? Vai começar a passar uma corrente. Só que agora a corrente vai no sentido contrário. E o indutor inicialmente não vai querer essa corrente, mas com o passar do tempo, o capacitor ali insistindo, o indutor vai acabar querendo, armazenando energia aqui no campo magnético e querendo essa corrente. Então vai chegar um ponto onde toda a energia do capacitor vai estar máxima, tá? A corrente vai ser máxima passando aqui,
E aí o indutor, de repente, quando o capacitor estiver completamente descarregado e não estiver mais forçando uma corrente, aí vai ser o trabalho do indutor fazer a corrente passar. Pum! E aí vai ficar essa bagunça de carregar, descarregar. E aí note o seguinte, ó. Então, se vocês olharem aqui os gráficos, você tinha inicialmente uma carga máxima, aí o capacitor foi descarregando, até ficou um momento que ele ficou sem carga, carga zero. Nós estamos aqui, ó. Pá! Aí, agora, ele começa a inverter a polaridade da sua carga, ó. Então vai até uma carga máxima de novo, só que com o sinal trocado. Aqui. E aí depois, ele vai querer passar a corrente de novo, vai chegar a um ponto de carga zero, e aí vai ficar nessa bagunça aqui, carrega positivo, carrega negativo, carrega positivo, carrega negativo. Aí a corrente vai ficar inicialmente no sentido negativo, depois no sentido positivo. Sentido negativo, depois no sentido positivo. Porque ela está trocando sinal aqui, ó. Nessa brincadeirona aqui, ó, ela está trocando sinal. E a energia vai ficar variando entre máxima do campo elétrico e mínima do campo magnético, máxima do campo magnético, mínima do campo elétrico. Aí aparece minha foto aí, meu videozinho aí. Ah, mas aí se vocês quiserem, vocês olhem os slides que eu estou disponibilizando para vocês. Tá bom? Então, vai ficar trocando, vai ter esse troca-troca aqui de energia entre o capacitor e o campo magnético. Capacitor e campo magnético, capacitor e campo magnético. Onde que vocês viram essa troca de energia? Exatamente quando vocês tinham um movimento harmônico. Então vamos pegar aqui. Professor, onde? Olha só, vamos pegar um sistema massa-mola. Pô, vocês viram isso lá em Física 1. Olha que bacana. Quando está aqui em x igual a zero, né, você tinha o quê? Energia, aí você puxou esse sistema massa-mola para cá, até uma determinada distância d. Aí você fala assim, ó, nesse ponto aqui, você tem a energia potencial máxima, 1/2 de kd ao quadrado. Aí você solta, você vai ter um ponto de energia cinética, e a energia potencial está se transformando em energia cinética. Chegou nesse ponto aqui, ponto 1, ponto 2. Chegou no ponto 2. Toda a energia potencial foi transformada em energia cinética. Aí você vai ter o ponto de energia cinética máxima, que é 1/2 de mv ao quadrado. Aí ele vai agora espremer essa mola até uma distância d, que não parece, mas é igualzinho aqui no ponto 3, onde você vai ter no ponto 3 energia cinética zero e energia potencial máxima, que vai ser 1/2 de kd ao quadrado. É exatamente um sistema massa-mola. Por quê? Porque eu estou assumindo todo mundo perfeito, sem perda de energia. Então a energia do capacitor vai para o indutor, a energia do indutor vai para o capacitor, a energia do indutor do capacitor vai para o indutor, e fica esse oba-oba, esse samba-samba de um lado para o outro. Lindo. Eu acho isso maravilhoso. Certo? Essa é a física por trás daquelas equações. Então, tendo a expressão da carga em função do tempo, a gente consegue escrever uma expressão para energia elétrica, de forma geral, armazenada no capacitor. Então, você vai ter 1/2 de Q quadrado sobre C. É só substituir aqui a expressão para o Q. Então, vou ter Q0 ao quadrado sobre 2C, cosseno ao quadrado de ômega 0T mais φ. E eu consigo também, sabendo a corrente, escrever a equação aqui para a energia magnética, que vai ser L sobre 2, I 0 ao quadrado, seno ao quadrado de ômega 0T mais φ. Note que quando esse cara aqui for máximo, esse cara aqui é mínimo. Quando esse cara aqui é mínimo, esse cara aqui é máximo. Né? E ainda eu posso reescrever essa zona toda pegando que I0 é ômega 0 Q, tá? E ômega 0 é 1 sobre raiz de LC, e colocar esse cara daqui, né, que é a amplitude máxima da minha energia do campo magnético, se eu substituir, exatamente como que é 0 ao quadrado sobre 2C, que é a amplitude da energia máxima do campo elétrico. Ou seja, o valor máximo da energia do campo elétrico é igual ao valor máximo da energia do campo magnético, como tem que ser. E como cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1, eu vou ter sempre que, ó, U de E mais U de B vai dar o quê? Q0 ao quadrado sobre 2C. Pronto. Eu ainda escrevi onde está meu vídeo. Q0 ao quadrado sobre 2C. A energia se conserva. Claro que se conserva, porque não tem nada para desperdiçar energia aí. Né? Agora vamos colocar um negócio para jogar a energia para fora. Por quê? Porque eu quero, é legal. Que é o nosso resistor. Tá? Então,
a energia num circuito LC ela vai se manter constante, tá? Com a energia sendo transformada capacitor, indutor, capacitor, indutor. Agora, com resistência, eu vou incluir uma perda ômica na forma de calor. Tá? É o que a gente lembra lá de trás como no meu oscilador harmônico forçado. Cada vez que a corrente passar no meu circuito, eu vou ter uma perda, porque esse meu resistor aqui vai jogar para fora uma potência de P igual a R quadrado. Vou desperdiçar energia. Na verdade, você não vai desperdiçar, né? Depende. Se for para, por exemplo, aquecer água para o banho, você não está desperdiçando, porque aí, de certa forma, é bom você tomar banho quente. Eu não gosto de tomar banho frio. Tem gente que gosta, mas aí eu acho que é bom, enfim. Então, vamos lá. Por Faraday, eu vou ter o quê? Vou ter que Q sobre RC mais RI igual a menos L d I dt, ou Q sobre C mais RI mais L d I dt igual a zero. Lembrando que I é igual a dq dt. Eu vou ter que L d2q dt2 mais R dq dt mais Q sobre C igual a zero, e isso daqui é igual à equação equivalente à de um oscilador harmônico amortecido, que vocês viram lá em Física 2, então não vou me responsabilizar por isso, porque eu não fui professor de ninguém de Física 2. Tá? Mas a solução desse problema que vocês já sabem é que Q de T é Q elevado a menos RT sobre 2L cosseno de ômega' T mais φ, onde o meu ômega' é raiz de ômega zero ao quadrado menos R sobre 2L ao quadrado, onde o meu ômega zero é o que a gente aprendeu lá no circuito LC, tá? E o Q de T, olha, tá faltando uma exponencial aqui, é um Q, o Q de T máximo, é um Q elevado a menos RT sobre 2L, que é um E elevado a menos T sobre 2 tal L. Tá? Faltou exponencial aqui, cuidado. Bom, então, aqui ó, agora que eu escrevi bonitinho, note que a amplitude é exponencialmente decrescente. Então, se você pega apenas a amplitude, quer dizer, o valor máximo que você vai ter ali, tá? Que eu reescrevi aqui, ela vai ser exponencialmente decrescente aqui, exponencialmente decrescente aqui, e obviamente a sua carga Q de T, ela vai ficar variando entre esses dois limites até ela ir a zero. Por que ela vai a zero? Porque no outro caso eu ficava só trocando de sinal, mas aqui como a minha energia vai ficar sendo dissipada pelo resistor, então eu não tenho que fazer. Tá? Vai chegar uma hora que eu não vou mais conseguir ter energia para passar a corrente e carregar o meu capacitor. Então o valor máximo da energia eventualmente vai a zero e a carga, obviamente, eventualmente vai a zero. Note que nós vamos trabalhar aqui em ômega' menor do que ômega zero, tá? Porque a gente quer esse cara daqui sempre positivo, é o que a gente chama de regime subcrítico de amortecimento. Vocês devem ter visto isso aí lá em Física 2. Ok? Bom, algumas observações, né? A carga vai variar senoidalmente com o tempo, mas a amplitude será amortecida. Tá? Após algum tempo decorrido, nenhuma carga vai permanecer no circuito, porque você não vai ter energia para passar corrente, então vai ficar tudo sem carga ali. E a gente pode analisar a energia do circuito em função do tempo, calculando a energia armazenada no campo elétrico do capacitor, que é esse cara daqui, né, Q quadrado sobre 2C, e aí a gente vê aqui, ó, exponencial decrescente aqui. Então, vai diminuir exponencialmente e oscilar com o tempo, como a gente mostrou aqui, tá, em relação da carga. Se a carga faz isso, então nós temos, obviamente, que a energia no meu capacitor faz isso. Tá bom? Por que a gente está analisando essas oscilações eletromagnéticas impostas quando você tem circuitos com resistores e capacitores e indutores? Nós vamos agora juntar tudo e incluir o que a gente viu no capítulo anterior, que foi quando a gente aprendeu a produzir, a gerar corrente alternada. E agora nós vamos usar um gerador, ao invés de um circuito de corrente contínua, como a gente estava trabalhando até então, nós vamos trabalhar com um circuito onde a fonte é uma fonte de corrente alternada. Tá? A vantagem de você usar a corrente alternada é que a gente pode variar a corrente e, portanto, a diferença de potencial de forma simples usando transformadores, que é a última parte
desse capítulo, então vocês vão ver como isso faz uma diferença brutal, tá? E aí vocês vão ver como a corrente alternada, na verdade, causou um grande furor na época, deu grande problema. Eu não vou contar, não vou dar spoiler. Não vou dar spoiler agora, vocês têm que assistir a aula até o fim, tá? No Brasil, a corrente alternada tem uma frequência de 60 Hz, ou seja, a tensão e a corrente mudam de sentido 120 vezes por segundo, tá? Mas aí vocês podem pensar o seguinte, mas professor, como é que eu vou transmitir corrente? Porque olha só, a velocidade de deriva que a gente calculou lá atrás, típica, é da ordem de 4 vezes 10 a menos 5 metros por segundo. Ou seja, andando ali naquela lesma. Lembra que o meu elétron está andando ali de forma muito lenta. Aquela coisa assim, é uma lesma correndo, né? Tipo eu. E o sentido dos elétrons se inverte a cada 1 sobre 120 segundos. Uai, então ela está andando, o elétron, tá indo ali, bem lento. Aquela nossa lesma. Tá indo ali lento. Aí, de repente, fala pra ele, não, troca de sinal, cacete! Aí agora ele vai correr pra cá. Bem lento. Troca de sinal de novo! Aí ele vai vir pra cá. Troca de sinal, vai vir pra cá. Ele não chega em lugar nenhum. Os elétrons se deslocam 3 vezes 10 a menos 7 metros a cada meio ciclo. Ou seja, eles ficam indo e voltando, indo e voltando. Eles só andam isso aqui numa velocidade super lenta. Eles só estão passando por 10 átomos da rede cristalina antes da meia volta, gente. Eles não chegam em lugar nenhum, esses elétrons. Como que você tem energia sendo transferida nesse caso? Vamos lembrar que o elétron não precisa chegar em absolutamente lugar nenhum, né? A corrente, quando a gente fala em corrente no fio, é de 1 ampere, não em primeira. A gente fala que as cargas passam em qualquer plano a uma taxa de 1 coulomb por segundo. A velocidade não é importante. A gente pode ter muitos portadores com velocidades pequenas ou poucos muito rápidos. O importante é que tenha elétrons atravessando um determinado plano, tá? A velocidade com que esses elétrons, né, eles recebem esse sinal, muda de sinal, muda para cá, muda para lá, muda para cá. A velocidade com que os elétrons eles recebem essa informação, se propaga próximo à velocidade da luz. Então eles recebem essa informação quase instantaneamente. Então tá todo mundo indo para lá, de repente tá todo mundo voltando para cá. Então tá todo mundo indo para lá, tá todo mundo voltando para cá, tá? E não importa se eles vão chegar em algum lugar ou não, é como eles transferem energia para a nossa rede cristalina através daquelas colisões lá, que vão fazer com que você tenha uma transferência efetiva de energia, que é o que no fim das contas importa pra gente, não é o elétron que está saindo lá da usina hidrelétrica e chegando aqui. Isso não é o que importa pra gente. Porque ele está indo para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, para o lado todo. Né? E a gente já viu corrente alternada quando a gente gira uma espira no campo magnético, né? Agora, note o seguinte. A corrente alternada que vai chegar no nosso circuito, tá? É a corrente alternada, por exemplo, lá da usina. Então, é ela que está determinando para a gente como que é a amplitude e a frequência angular da força eletromotriz, que é a frequência angular, ou frequência de excitação, ou frequência angular propulsora do circuito. Quem determina isso é a fonte de corrente alternada, que tem o símbolozinho assim, no nosso circuito. Lembra? Isso aqui é corrente alternada. Corrente contínua é assim. Essa é a nossa fonte de corrente alternada. É ela que determina qual é a frequência, ela determina a amplitude. E a corrente é determinada aqui pela minha... como a corrente varia, é determinado também pela minha fonte. Tá? Se o ômega D é 2πfd, FD é a nossa frequência de excitação no circuito. Ok? Agora, note que a minha fonte é εm seno de ômega dt e a minha corrente ganha aqui um φ, porque nem sempre a corrente está em fase com a minha força eletromotriz. A gente vai ver isso quando a gente for analisar os circuitos, tá? Onde a fonte é uma fonte de corrente alternada. Tá? Agora, note a diferença. Esse ômega D aqui, que é a frequência propulsora da fonte, é diferente do ômega zero, que é o que eu vou chamar de frequência angular natural agora, que isso aqui é determinado pelo circuito. E isso daqui não tem nada a ver com o circuito.
Não importa em quem eu estou conectando isso, não tem nada a ver com como a minha corrente alternada está conectada no circuito. E isso daqui vai ter a ver com o meu circuito. Tá bom? Tudo bem entendido? Beleza? Legal. Então, vamos analisar aqui os circuitos que a gente tem para analisar agora, que a gente fez, só que agora com corrente alternada. Tá? Então, ó, independente da frequência de oscilação, as oscilações forçadas de carga, corrente DDP sempre acontecem na frequência angular de excitação ou propulsora, independente de que você queira. Tá? E vamos analisar agora os circuitos. Vamos começar com o mais fácil. Tá? É uma corrente alternada, aqui o símbolo que eu falei para vocês. Tem uma força eletromotriz Epsilon, tá com R aqui. E aí, o que a gente pode fazer? Né? Você fala assim, pô, professor, antigamente eu usava Kirchhoff. E aí você falava para mim, olha só, eu tenho aqui uma fonte de corrente contínua, eu passava mais Epsilon menos RI, porque a corrente está fluindo assim, é igual a zero. Truque. Façam exatamente igual. Finjam que isso aqui é uma fonte de corrente contínua, escrevam a equação de acordo com Kirchhoff, ou Faraday, se for o caso. Tá? Então você escreve a equação, aí você só vai virar para ele e falar assim, opa, agora eu vou mudar, de repente esse epsilon é um epsilon de corrente alternada. Então ele é um epsilon M, seno de ômega dt, olha que maravilha, tá variando com o tempo. Ah, mas e a fonte de corrente contínua? Você vem aqui, ó, esquece que ela existe. Foi só um artifício para você resolver o seu problema. Porque em horas a corrente vai estar assim, em horas a corrente vai estar apontando no sentido contrário. Então você pegou ali uma foto e só trocou depois por epsilon m seno de ômega dt. E aí você chega que a corrente é epsilon sobre r seno de ômega dt. Então note que nesse caso, analisando essa expressão, meu φ é igual a zero. E portanto, tensão e resistência estão em série. Tá? Tensão e resistência estão em série. E aí a gente vai aprender um conceito novo, bacana, que é o seguinte. Tá? É o que a gente chama de fasores. Tá? Fasores são vetores que giram. Olha só, vocês estão vendo ele girar aqui embaixo, tá vendo? Ui. Vai mandar ui. Vai mandar ui. Adoro esse ui. Vão gravar eu fazendo esse ui pro resto da vida de vocês. Cada vez que vocês olharem esses memes, vocês vão lembrar de mim fazendo ui. Tá? Fasores são esses vetores que giram. Tá? Onde a projeção no eixo Y vai me dar o valor deles, da corrente, no caso da resistência, no determinado instante de tempo. Então ele gira com velocidade ωt e a projeção deles aqui vai me dar o valor deles nesse instante de tempo t. No caso que corrente tá girando junto com a minha diferença de potencial, é porque os dois estão em série. Olha só, a corrente e a diferença de potencial estão em série. Tá? Então a corrente eu estou variando por um fasor e a diferença de potencial estou representando por outro fasor. Tá? Isso aqui devia ser como mostra a figura, por isso tem esse M sobrando. Eu não vou parar o filme para fazer isso de novo, não. Mas aqui está mostrando a figura. Tá bom? Tá, então a diferença de fase é nula, os dois estão girando aí em série. Tá? Então, mas isso é só uma fonte, uma resistência, mas aí você pode colocar outras resistências aqui em série, em paralelo, tal, e você vai analisar, reduzindo tudo a um problema de corrente alternada com uma resistência. Não vou colocar mais uma fonte de corrente alternada, se é isso que vocês querem saber, podem ficar tranquilos. Tá? Vamos considerar agora um circuito formado por um capacitor e uma fonte de força eletromotriz variável com o tempo, que é a nossa corrente alternada. Vou fazer igualzinho. Vou fingir que ela é de corrente contínua, passei, escrevi aqui, apliquei Kirchhoff, de repente, opa, mudei. Q é igual a C vezes epsilon M. Né? Então agora eu tenho a corrente aqui em função
como corrente não, a carga, né? Como que eu escrevo a carga em relação à minha fonte de força eletromotriz, que é uma fonte de força eletromotriz variável com o tempo. Se eu derivo a carga, eu chego, né, que I é dq dt, eu vou chegar em ômega dc εm cosseno de ômega dt. Ou, se vocês preferirem, eu posso escrever o meu I em função de seno, colocando aqui mais π sobre 2. Percebem que agora eu tenho uma fase. Tá? Isso daqui seria a minha corrente, tipo 1 e 0, né? Seno de ômega dt, que é o que vem da minha força eletromotriz, só que ela não está mais em fase. Mas se você olhar para esse zero aqui, eu vou escrever ele como sendo um εm sobre QC. Isso aqui está errado. Onde QC é 1 sobre ômega dc. Tá? Esse cara daqui é o que eu chamo de reatância capacitiva. Se eu posso escrever isso εm sobre QC, onde QC é 1 sobre ômega d, e isso daqui é a minha corrente zero, isso aqui tem unidade de ampere. Então esse cara daqui, a minha reatância capacitiva tem que ter unidade de ohms. Certo? Só que essa minha resistência que eu acabo criando aqui, que é a minha reatância capacitiva, tá? Ela depende da minha frequência propulsora. Então, olha só, quanto menor for a minha frequência propulsora, maior vai ser a minha reatância capacitiva. Quanto maior a minha frequência propulsora, menor a minha reatância capacitiva. Isso vai gerar um negócio interessante, a gente já vai trabalhar com isso. Segura aí a onda, tá? Vou dar uma pausa só para corrigir ali embaixo, porque eu achei que ficou feio. Ah, não, mas aí se eu corrigir, o filme vai ficar sem sentido. Então vamos seguir em frente. Tá? Então é o seguinte, a corrente variável no tempo pode ser representada por um fasor e a voltagem por outro, né? Só que eles estão defasados de π sobre 2. Lembrando o seguinte, vamos ver aqui, ó. A corrente ela é definida assim, ó, I seno de ômega dt menos φ. Para um capacitor, a gente chega que a fase, então, vai ser menos π sobre 2. Ela está fora de fase por 90 graus e, na verdade, ela está, o que a gente chama de corrente, está adiantada em relação a DDP. Ou seja, ela muda de sinal antes, 90 graus antes da minha diferença de potencial. Como que ela pode mudar de sinal antes? Quer dizer, antes de eu começar, antes de eu até aplicar uma diferença de potencial, ele já está com corrente, porque aí depois, no zero tá no máximo. Aí depois no máximo está no zero. Aí no zero está no mínimo. Depois no mínimo está no zero. Eu não estou entendendo como é que ela pode estar adiantada. Obviamente que você não vai, a partir do momento que você liga o seu circuito, você não vai ter uma corrente ali. Né? Isso é o que a gente chama no regime estacionário. Depois de um tempo que tudo se ajeita ali, não exatamente logo que você liga, a corrente vai estar mudando de sinal antes da diferença de potencial mudar de sinal. Isso é um efeito do capacitor. Tá? Agora vamos colocar já um resistor e um indutor. Aí eu vou analisar só com o indutor, depois eu volto com o resistor. Tá? Só que como eu tenho indutor agora, eu tenho que usar Faraday. Então, ó, peguei um Kirchhoff trocando de sinal e já coloquei menos LD e DT. Fingi que era corrente contínua e, de repente, passei o epsilon para epsilon com epsilon m seno de ômega dt. Aqui já fica um pouco mais difícil, né, de resolver essa equação com esse epsilon aí variando. Então, eu já vou dar a solução para vocês. A solução é um epsilon m
sobre raiz de R2 mais ômega dl ao quadrado, seno de ômega dt menos φ, onde a gente tem que a tangente de φ vai ser ômega dl sobre R. Aí eu só vou fazer o seguinte. Como eu analisei só um capacitor, eu vou analisar também só um indutor. Ou seja, eu vou mandar R para zero. Se eu mando R para zero, a tangente vai para infinito. Se a tangente vai para infinito, significa que φ igual a π sobre 2. Então agora a minha corrente vai ficar I igual a εm sobre ômega dl, seno de ômega dt menos π sobre 2. Tá? Então eu vou definir agora a minha reatância indutiva, QL, que é ômega dl, que funciona como uma resistência que depende da frequência propulsora, tá? Porque aí eu posso escrever I como sendo εm sobre QL, seno de ômega dt menos π sobre 2. Então, nesse caso, a fase é positiva, mais π sobre 2. E aí você tem ela mudando de sinal depois, tá, que a diferença de potencial, então ela está atrasada em relação à diferença de potencial. Tá? Aqui eu escrevi VL, assim, só de, né, a gente sabe que não tem diferença de potencial no indutor, mas como os livros usam, eu quis representar aqui também os fasores, tá, e esse atraso da corrente que o indutor causa. E aí, aqui fica uma situação um pouco mais fácil da gente entender. Por que o indutor vai atrasar essa corrente? Porque o indutor briga contra a passagem de corrente. E se o indutor briga contra a passagem de corrente, sempre que a fonte vai falar assim, ó, tô passando corrente assim, ele não vai deixar, então vai demorar um tempo para passar a corrente assim. Depois vai mudar de sinal, o indutor vai falar, não, eu quero a corrente daquele jeito. Então a corrente no indutor, ela está defasada em relação à fonte, porque o indutor está sempre brigando com a corrente. Isso fica fácil da gente perceber. Então, a física do tá adiantado ou tá atrasado, no caso do indutor, ela é mais fácil da gente compreender do que no caso do capacitor. Mas vocês podem também pensar assim, ó, o indutor atrasa, o capacitor adianta. Agora vamos ver, de fato, a influência da minha reatância capacitiva e da minha reatância indutiva. Porque, olha só, se eu tenho um ômega D fixo, quanto menor for a capacitância, maior vai ser a resistência. Por que será que isso acontece? E para um ômega D fixo, quanto maior a indutância, maior a resistência. Vamos pensar o seguinte. Vamos começar com o indutor. Sempre mais fácil, o indutor é sempre mais fácil nessas horas, porque o indutor é teimoso, né? Um ômega D é fixo. Tá? Quanto maior o L, maior vai ser a resistência. Por quê? Porque maior vai ser a capacidade do meu indutor de brigar contra a passagem de corrente. Então, eu vou diminuir a corrente que eu estiver passando aqui, porque o meu indutor vai estar brigando. E lembra que a corrente vem numa direção e depois ela troca para outra. Vai numa direção e ela troca para outra. Então, quanto maior o meu L, maior vai ser... Ele vai demoraria mais tempo para convencer a passar a corrente, mas como ele está tentando convencer a passar a corrente, o indutor está brigando e a fonte, de repente, vai mudar de sinal, então não vai chegar a passar muita corrente, porque quando mudar de sinal, o indutor já vai brigar para o sentido contrário. Por isso, ele não vai deixar passar muita corrente. Quanto menor a capacitância, maior a resistência. Porque quanto menor a capacitância, menos carga ele armazena. Só que lembre-se o seguinte, quando o capacitor está completamente carregado, ele não deixa mais passar corrente. Então, se demorar muito para trocar de sinal aqui, se ele tiver uma capacitância pequenininha, ele vai carregar e vai jogar a corrente lá embaixo. E aí depois ele vai querer mudar de sinal, vai carregar o capacitor só que com a polaridade trocada e ele vai jogar a corrente lá embaixo. Mesma coisa a gente pode ver para se a capacitância for fixa e você estiver variando agora ômega D. Ou seja,
Se eu passar com uma frequência propulsora maior, tá? Ou seja, aqui. Não, vamos começar aqui agora. Quanto maior o ômega D, menor a resistência para um circuito com capacitor e maior a resistência para um circuito com indutor. Fato. Tá? Vamos pegar um ômega D pequeno. Primeiro, não maior, mas menor. Então, olha só. Tá demorando, vai demorar para trocar de sinal aqui, ó. Ó, olha só trocou de sinal aqui depois desse tempo todo. Então, se o ômega D for pequeno, o meu QC é alto, por quê? Vai dar tempo de eu carregar o meu capacitor e derrubar essa droga dessa corrente. Então, quanto menor for o ômega D para um capacitor, menor vai ser a corrente. Se o ômega D for alto, ou seja, se ele estiver trocando rápido aqui, um ômega D alto vai ter uma resistência para um capacitor indutivo altíssimo. Por quê? Porque ele vai ficar trocando de sinal o tempo inteiro, rapidamente, e o indutor vai estar brigando o tempo inteiro, vai derrubar a corrente lá embaixo. Maior vai ser a resistência promovida pelo indutor. Tá? Com isso, a gente consegue produzir os chamados filtros de frequência. Então, vou dar um exemplo aqui numérico para vocês. Tá? Isso aqui é minha frequência propulsora num circuito RL apenas, tá? Esquece o capacitor. Então, minha frequência propulsora num circuito RL, tá? Então, tem uma frequência de 100 Hz, uma frequência de 1000 Hz, uma frequência de 10.000 Hz, tá? Então, a nossa audição é muito boa para esse tipo de frequência. Opa, boa. Muito boa para esse tipo de frequência. Isso vai me dar um ômega D de 628 radianos por segundo. Tá? Lembrando que agora eu tenho um R de 10 ohms e um indutor ali de 10 a menos 2 Henry e o epsilon máximo nosso aqui é de 10 volts. Tá? A corrente máxima que vai passar é de 0,85 amperes e vai ter uma fase de 32 graus. Conforme você aumenta o ômega D, aqui, você está aumentando o seu QL. Se você aumenta o seu QL, você começa a derrubar a corrente que passa no seu circuito. E conforme você aumenta o seu QL, tá, mais a fase se aproxima de 90 graus, que é como se o seu circuito fosse um circuito puramente indutivo. Pensa que num circuito RL, tá, você tem ali que a corrente ela é εm sobre raiz de R2 mais QL ao quadrado. Então, quanto maior o seu QL, menos a resistência π no seu circuito, mais próximo você vai ter de um circuito puramente indutivo, então a fase vai se aproximar de 90 graus. Por quê? Porque você mudou a indutância? Não, porque você está mudando a frequência da fonte, a frequência propulsora. E aí você aumenta a resistência, a reatância, indutiva do seu circuito. E olha só, isso aqui é 628 e minha resistência é de 10 ohms. Então ela mal e mal apita no seu circuito. Ela só difere, só não deixa você chegar exatamente a 90 graus, mas olha como você derruba essa frequência. Ou seja, se você tem 10.000 ohms, se você tem esse cara aqui, né, um circuito RL desse jeito, essa frequência de 10.000 Hz, você praticamente vai passar uma corrente pequenininha, enquanto que a de 100 Hz passa uma corrente, aí 2 ordens de grandeza maior. Tá? Então, isso é uma coisa interessante, porque, por exemplo, esse tipo de frequência, no nosso ouvido a gente tem esses filtros de frequência. Tanto que, depois de uma certa idade, né, vocês são jovens, vocês devem escutar essa frequência ainda. Eu já não devo mais escutar. Eu tenho dificuldade. Tá? As mulheres foram selecionadas, tá, para escutarem bem frequências altas. Elas escutam melhor frequências altas do que os homens. Por quê?
por causa do choro da criança. Foi um processo evolutivo mesmo. Então a criança chora à noite, ela tem fome e tal, a mulher escuta o choro da criança melhor do que o homem, porque ela escuta melhor frequências altas. Tá? Então você, homem, quando casar, lembre-se disso, porque quando sua mulher te chutar na cama e falar assim, você não está escutando seu filho chorar? Você pode virar para ela e falar assim, não, mulher, você foi selecionada, né, no processo evolutivo para escutar frequências altas melhores do que eu. Aí a mulher vai, bate de novo e fala assim, mas agora que eu tô te avisando, você vai lá e cuidar do nosso filho, porque eu não fiz esse filho sozinho. Então assim, né, só dando uma justificativa pro homem, mas dando também um apoio aí pra mulher, porque realmente ela não fez esse filho sozinha, então você trata de levantar a bunda da sua cadeira, de onde você estiver, da cama, não importa se você tá dormindo, e ajudar a sua esposa a cuidar do seu filho que tá chorando de fome. Pronto, dei uma desestressada nesse momento, não sei do que aconteceu comigo, porque eu não tenho filho. Mas, enfim, fica aí né, o meu apelo. Então, esses são chamados filtros de frequência. A gente pode construir dois tipos de filtro de frequência, né? Que é o que a gente chama de filtro de frequência passa baixa e filtro de frequência passa alta. E aí, juntando os dois, você tem um filtro de frequência passa banda. Que aí você só seleciona um tipo de frequência. Tá? Mas aí isso, obviamente, depende da resistência do indutor e do capacitor, tá? Então, você pode construir um filtro de frequência passa baixa com um circuito, por exemplo, RC, ou com um circuito RL. Tá? Qual é a ideia? Né? Lembre-se sempre do que C, que é 1 sobre ômega D, C, e do que L, que é igual a 1, que é igual a ômega D, L. Tá? E isso, gente, vocês conseguem fazer até com música, tá? Então eu vou colocar, antes de falar do filtro de frequência, eu vou colocar aqui a Nona Sinfonia de Beethoven para vocês escutarem ela em toda a sua glória. Então, solta a Nona Sinfonia de Beethoven. Agora eu vou conectar, né, aqui no meu programa de edição eu vou colocar um filtro passa baixa em alguns lugares. Significa que ele só vai deixar as frequências baixas passarem. Ou seja, eu vou matar as frequências altas. Como é que eu posso matar frequências altas? No caso do circuito RC, você lembra que quanto maior for o meu ômega D, menor é a minha resistência. Então, aqui está chegando a frequência de todos os instrumentos musicais. Então você tem, por exemplo, os tambores que tocam em frequências baixas, os violoncelos em frequências baixas, você tem as flautas que tocam em frequências mais altas, os violinos. Então você tem diversas frequências chegando aqui, tá, dos diferentes instrumentos musicais. Aqui é o que a gente chama de vem-in, né, que é onde está entrando todo mundo. Aqui é onde essas frequências, esses sinais eletrônicos vão se transformar em música. Né, onde você tem um circuito que vai vibrar ali a sua caixa nas diferentes frequências e você vai escutar a música. Só que conectado antes desse ponto, onde está chegando todas as frequências e onde você vai ouvir, eu conectei um filtro passa baixa. Então é um cara que tem aqui uma resistência, tá? E tá ligado aqui a um capacitor, que tem uma capacitância. Quanto maior a frequência, menor o que C. Esse cara aqui tem uma resistência fixa, que é o que vai fazer vibrar ali o negócio. Então tem um circuito que tem uma determinada resistência. O que C para frequências altas, ele é baixíssimo, praticamente zero. Então essas correntes que têm frequências propulsoras altas vão olhar, pô, aqui eu vou me desgastar, aqui é um caminho livre. Então ele vai pegar essas frequências altas, vai passar aqui, ui, e vai aterrar.
Já as frequências mais baixas vão olhar para cá e vão falar assim, eita, louco, eu vou enfrentar esse negócio, eu vou vir para cá que minha vida vai ser mais tranquila. Então, ele vai pegar as frequências altas e ele vai aterrar, e as frequências baixas ele vai passar, e aí a gente vai escutar apenas as frequências baixas. Aqui, ele vai pegar, eu tenho um indutor, então quanto maior o meu ômega D, menor vai ser a corrente. Então, esse meu indutor vai matar já as frequências altas e vai deixar passar apenas as frequências baixas. Aqui eu vou ter uma resistência grandona para que o cara venha direto para cá, não seja aterrado. Então, esse é um filtro passa-baixa também, RL. Vamos escutar de novo como é que fica agora a música quando eu ponho, em alguns momentos, eu ponho aí a minha frequência passa alta. Perdão, passa baixa. O meu filtro de frequência passa baixa. Vamos ver se você consegue identificar os momentos que eu ponho essa minha frequência passa baixa, o meu filtro de frequência passa baixa aí atuando na Nona Sinfonia de Beethoven. Agora vamos voltar, espero que você tenha identificado, vamos voltar aí para os filtros de frequência passa alta. Lembrando, meu QC é 1 sobre ômega DC e meu QL é 1 sobre ômega... Opa! Olha eu errando de novo. Meu QL é ômega DL. Vamos apagar aquilo ali para ficar, né? Não ficar favela. Eu tô cansado, às vezes a gente tinha que fazer isso, mas vamos continuar em frente, tá tudo certo. Aqui agora eu quero matar as frequências baixas e deixar passar apenas as frequências altas. Então, ó, tá passando aqui, High Pass Filter, tem um capacitor aqui com uma capacitância AC, tá chegando a galera toda, todas as frequências de diversos instrumentos. Aí eu ponho esse cara, eu sei que quanto maior... quanto menor for a minha frequência, maior o QC, então aqui o meu capacitor já vai matar ali as minhas frequências, os meus instrumentos que passam aí uma frequência baixa e vai deixar passar só as frequências altas para cá. Nesse caso, eu tenho um indutor aqui aterrado, então os sinais todos vão chegar aqui e as frequências baixas vão ver que a resistência aqui é praticamente zero e vão fazer ui! Vão ter todos aterrados e só vai deixar passar a frequência alta. Como vocês viram, quando eu fiz um filtro passa baixa na música, deu aquela abafada, né? Porque na Nona Sinfonia de Beethoven você tem muitas frequências altas ali, né? Tem muitas mulheres cantando também. Então, vocês vão ter que aguçar o ouvido de vocês para perceberem a diferença quando eu ponho um filtro de frequência passa alta, onde eu vou tirar ali as frequências mais baixas. Então, aquilo que estava no outro lado eu estou tirando. E agora eu vou deixar só as frequências altas. É mais difícil de perceber, mas vamos ver se vocês conseguem perceber direitinho esse negócio aí. Vamos escutar agora Ode to Joy com alguns pedacinhos aí, com frequência alta, com um filtro de frequência alta, passa alta.
forma de você fazer um circuito passa-banda, um filtro passa-banda, por exemplo, é você colocar um daqueles dois filtros um em sequência da outro. Uma outra forma é usar um circuito RLC em série. Agora nós temos aqui uma fonte de corrente alternada, nós temos um resistor, um indutor e um capacitor. Aqui é o nosso epsilon. De novo, vou aplicar Faraday já colocando aqui meu epsilon m seno de ômega dt, então a gente já está acostumado já com isso, não tem problema nenhum não. Assim fica a nossa equação, uma equação bonita, mais complicadinha de resolver. E a solução, que é o que importa pra gente, é dada por essa expressão, onde agora a corrente é um epsilon m sobre raiz de R2 mais ômega dl menos 1 sobre ômega dc ao quadrado, seno de ômega dt menos φ. Então note, ó, unidade de ohms, unidade de ohm, unidade de ohm ao quadrado, né? No caso, todo mundo ao quadrado. Isso aqui tem unidade de ampere, bonitinho, tá? Seno de ômega dt menos φ, onde a tangente de φ é QL menos QC sobre a resistência. E que, agora, eu vou chamar que é QL menos QC é a reatância. Eu tenho a reatância indutiva, a reatância capacitiva. E eu tenho aqui a reatância. E eu tenho a impedância do meu circuito, que seria aí a resistência global que você tem, porque você tem a resistência do circuito e as resistências devido ao indutor e ao meu capacitor, né? Obviamente que essa, como todas as soluções que eu apresentei aqui, são soluções estacionárias do circuito, é solução que acontece depois de um certo tempo onde a corrente está ali circulando, né? Então, aqui nós temos 3 condições para circuitos de corrente alternada. Vou reescrever aqui a equação, ó. Tangente de φ é QL menos QC sobre R. Então, se QL for maior que QC, φ é positivo, a corrente do circuito está atrasada em relação à voltagem no circuito, porque quem está mandando nesse circuito é o indutor. Então, a minha fase não vai ser 90 graus, porque você não tem só um indutor, você tem indutor, resistor e capacitor, mas se QL for maior que QC, quem manda aqui é o indutor. Agora, se QL for menor que QC, o meu φ é negativo e a corrente do circuito está adiantada em relação à voltagem. Então, quem manda aqui agora é o capacitor. Agora, se QL for igual a QC, a fase é nula. E se a fase é nula, o circuito está em fase com a diferença de potencial. E aí, o legal é o seguinte, se você pega a minha reatância, vou escrever com outra cor, minha impedância é o quê? R2 mais QL menos QC ao quadrado. Se QL é igual a QC, a minha reatância também é zero. E a minha impedância fica sendo apenas R. Ou seja, a corrente é εm sobre R seno de ômega dt, porque a fase é zero. A corrente vai ter o seu valor máximo, que é quando esses dois caras aqui se cancelam. O circuito é semelhante a um circuito contendo apenas uma resistência. E aí a gente fala que ele está em ressonância. Quando isso acontece, o circuito está em ressonância com a minha fonte propulsora. Porque quando QL é igual a QC, ômega dl é igual a 1 sobre ômega dc. E aí, ômega d vai ser 1 sobre raiz de L, que é igual a ômega zero, que é a frequência natural de oscilação do meu circuito. Então, como é igual à frequência natural de oscilação do meu circuito, né? Eu tenho aqui o quê? Eu tenho que a impedância é igual à resistência, a corrente tem o seu valor máximo e você vai ter um pico na sua corrente, tá? Quando você tem ômega igual a ômega zero. Aqui é um gráfico de ômega sobre ômega zero, tá?
tá em fase, tá lindo. Você não tá perdendo energia por aí. Tá? Porque o que acontece é o seguinte, olha só, quando o ômega D tende a zero, ômega D pequenininho, para cá, quem manda? Se o ômega D tende a zero, quem manda é a reatância capacitiva, que C fica alto. E quem que vai matar a corrente no seu circuito é o capacitor. Então aqui, opa, deixa eu trocar de cor. Qual foi a cor que eu usei para o capacitor? Verde. Quem está matando essa corrente aqui? Quem está matando essa corrente aqui é o capacitor. É a região de domínio do capacitor. E quem que está matando essa corrente aqui do outro lado? Quando o ômega D vai para infinito, Z vai para infinito. Por quê? Porque a reatância indutiva vai para infinito. E aqui você vai mandar a corrente a zero. Quem está mandando aqui é o indutor. Vamos pegar um exemplo numérico. Depois eu vou sair da tela para a gente analisar esse exemplo numérico, tá? Mas aí ela já vai estar inteira arriscada. Então, a força eletromotriz é de 10 volts, um indutor de 5 vezes 10 a menos 2 Henry, um resistor de 10 ohms, um capacitor de 3 vezes 10 a menos 7 Faraday, e eu vou pegar isso, vai me dar um ômega zero de 8,2 vezes 10 a 3 radianos por segundo. Então vamos analisar aqui já perto de ômega zero. Se você analisa exatamente com a frequência propulsora ômega D igual a ômega zero, você tem que a reatância indutiva, que é 408, é igual a reatância capacitiva, que é igual a 408. Então, a reatância total é zero, a impedância é igual à resistência e a corrente máxima é de 1 ampere. Agora, olha só, se eu diminuir um pouco, eu saí de ômega zero para 0,9 ômega zero, 10% a menos. Eu estou na região de quem? Do capacitor. Então, notem que a minha reatância capacitiva é maior do que a reatância indutiva. A minha reatância passa a ter um sinal negativo de menos 86. A minha indutância fica próximo, inclusive, ao valor da minha reatância. E a corrente máxima cai para 0,11. Cai 90%. Se eu vou 10% acima, aqui, a minha reatância indutiva é maior do que a minha reatância capacitiva, porque acima do ômega zero, quem prevalece é o indutor. Então, minha reatância fica positiva em 78, minha impedância fica 79 e a minha corrente cai também aí a 10% do valor. Né? Vamos voltar para a tela então agora. A gente agora define a meia largura, o nosso delta ômega, tá? da curva de I em função de ômega. Na verdade, aqui seria interessante ser só ômega, não ômega sobre ômega zero, mas tudo bem. De I em função de ômega, a gente define a 0,7 do valor de máximo. Tá? Por que a gente define a 0,7? Porque geralmente a gente está interessado na potência que um circuito dá, que é R vezes I ao quadrado. Se a gente pega 0,7 ao quadrado, é 0,49, né? Então, a gente está interessado na largura, a meia altura da potência, porque a gente está sempre preocupado com a potência do circuito. Tá? Então, na verdade, o interessante seria se eu tivesse feito um negócio assim, de I em função de ômega, porque aí você tem um negócio mais ou menos certo. Então, aqui você tem seu valor de máximo. Aqui você tem 0,7 máximo. E aí eu estou definindo esse delta ômega aqui em 0,7 máximo para a potência estar com I ao quadrado. Aí você está pegando ali a largura, a meia altura da potência. Tá? Então, se eu calculo isso para a resistência e para a indutância do meu circuito anterior, eu tenho 200 radianos por segundo. Tá? Note que eu tinha aqui um ômega zero de 8,2 vezes 10 a 3 radianos por segundo. Então, a largura meia altura do meu circuito da figura anterior, tá, do exemplo anterior, é de 200 radianos por segundo. Tá? Então, ele é relativamente estreito, considerando que você está ali com 8.200, né, radianos por segundo. E aí a gente define a qualidade de um circuito Q como sendo ômega zero sobre delta ômega,
que é 1 sobre R raiz de L sobre C. Tá? E a ideia da qualidade é o seguinte: quanto maior a qualidade, mais estreita é a curva, ou seja, menos você vai pegar daqui para cá, daqui para cá. Tá? A corrente vai ser máxima e essa curva vai ser bem estreitinha. Quanto menor a qualidade, mais estreita a curva. Só que esse termo qualidade é um termo um pouco misleading, né? Ele é enganoso, porque você fala assim, eu quero um circuito de grande qualidade. Tá, você vai ter corrente bem estreita, mas você quer exatamente uma corrente bem estreita? Se você está interessado em escutar a orquestra, como a gente viu lá no exemplo de filtros passa alta e passa baixa, você quer algo bem estreitinho, uma passa-banda bem pequenininha, que aí você não consegue escutar direito algumas frequências? Não. Né? Você vai querer algo que tenha uma qualidade um pouco maior para você escutar tanto as frequências altas como as frequências baixas. Agora, se você quer, por exemplo, um filtro, que tem inclusive os filtros que são contrários, né? Eles cancelam essas correntes. Então, se você quiser um filtro que cancela exatamente essa corrente, para você estar lá brincando de CSI e você quer tirar os ruídos e só quer escutar essa banda, que é a banda onde você tem a voz das pessoas, você quer cancelar todo mundo, quanto talvez mais estreito, melhor você cancele o ruído, você consiga escutar o que as pessoas estão falando. No rádio, você consegue fazer o tuning da exatamente qual frequência você vai escutar, né, por um filtro passa-banda. Então eu quero escutar essa frequência aqui, então você vai colocar lá na rádio em questão, tá? E aí a qualidade do seu circuito, eles reajustam as vozes e os instrumentos musicais para ter naquele passa-banda ali, você escutar como se fosse nessa frequência aqui, você está escutando como se fosse, eles reajustam, né? O seu rádio vai reajustar para você escutar aqui tanto os sons mais graves quanto os sons mais altos, onde aqui está tunado exatamente numa faixa de frequência do rádio que você está interessado. Tá bom? Bom, analisando um pouco de energia e potência em um circuito RLC, quando você tem um circuito RLC funcionando, né, parte da energia do circuito fica armazenada no campo elétrico do capacitor, parte armazenada no campo magnético do indutor e parte dissipada como calor no resistor. Tá? A energia armazenada no capacitor e no indutor não varia no estado estacionário, então depois de um tempo que a corrente está fluindo ali normalmente, a energia no capacitor e no indutor fica constante. Tá? Então, a energia da fonte de força eletromotriz é transferida direto para o resistor. Né? A taxa de dissipação, portanto, a gente sabe que é R quadrado, então fica R quadrado seno de ômega dt menos φ. E se a gente pega a potência média, ou seja, se a gente integra isso num ciclo, né, de 0 a π, a gente chega que a potência média aí vai ser 1 meio de R quadrado, que dá 1i sobre raiz de 2 ao quadrado vezes R. E esse cara aqui, i sobre raiz de 2, é o que a gente chama de valor raiz quadrada da média quadrática da corrente, ou root mean square, tá? Que é o IRMS, que é 1i sobre raiz de 2, e a gente define a potência média como RI de RMS ao quadrado, que aí a gente mantém mais ou menos a cara do que a gente tinha antes. Tá? De maneira análoga, você pode definir todas, por exemplo, a força eletromotriz RMS como sendo epsilon sobre raiz de 2. Tá? E geralmente o que a gente mede nos aparelhos são esse valor médio quadrático, tá, da corrente e da diferença de potencial. Tá? Então, por exemplo, a gente mede na nossa tomada, né, a voltagem é de 110 volts, na maior parte. Né? Geralmente no litoral, em alguns estados, em algumas cidades, é 220. Mas aqui em Curitiba, por exemplo, é 110. Tá? Isso vai te dar uma voltagem máxima de raiz de 2 vezes 110, que é 156 volts. Então, isso daqui que a gente tem, tá, na verdade, a gente mede 110, mas o máximo que a gente chega é de 156 volts, que nos permite expressar a potência dissipada também, média como R quadrado, ou epsilon máximo vezes R sobre Z. Ou a gente ainda pode pegar o cosseno de φ, né, da nossa fase, que é R sobre a impedância,
Então a gente tem a potência como IR vezes cosseno de φ. Lembra que a potência dada, fornecida pela fonte num circuito de corrente contínua, né, é εi. Agora aqui é ε de RMS, I de RMS vezes cosseno de φ. Esse cosseno de φ é o que a gente chama de fator de potência. E por que que isso é tão importante? Esse cara só vai ser igual a 1 quando o meu Z for igual à resistência. Se a impedância não for, se o seu circuito não tiver em fase com o que está vindo, se ômega D for diferente de ômega zero, se ômega D for diferente de ômega zero, o meu φ é diferente de zero e cosseno de φ é diferente de 1. Então você está perdendo potência no seu circuito. E é importante, esse fator de potência é super importante quando você for construir algo, saber se você está jogando energia para fora à toa ou não. Tá? Por isso que você tem esse casamento de impedâncias é tão importante entre um circuito e outro, para saber se o que está recebendo e o que está indo estão em fase. Tá? E aí a gente vem do porquê que a gente estuda corrente alternada. Por que estudar corrente alternada é tão importante? Tá? A energia que a gente usa, ela não é produzida aqui do lado. Ela é produzida numa usina hidrelétrica, por exemplo, Itaipu. Aí ocorre toda a transmissão de energia que passa por diversas subestações até chegar à nossa casa. Certo? E essas usinas costumam ficar longe. A não ser que você mora realmente do lado de uma hidrelétrica, essas usinas ficam longe. Você não tem uma usina gerando energia aqui do lado de Curitiba. Então, a gente precisa pensar que a gente vai transmitir toda essa energia elétrica até o consumidor final. Tá? Vamos lembrar que num fio que passa corrente que não seja um supercondutor, né, vai ter uma resistência, que é ρL sobre a área. Tá? E aí a gente vai pensar também o seguinte. Aqui, eu uso, vou chamar isso aqui de B, potencial da cidade, V de A, potencial na usina. Tá? Potencial na usina, potencial na cidade. A gente usa aqui a 110, né? Volts. Vai produzir e vai ser transmitido o V de B que a gente tem aqui, menos o V de A que a gente tem aqui, que é da onde foi gerado, é a resistência do fio vezes a corrente. Então, o V de B é igual a V de A menos RI. Se eu multiplico todo mundo pela corrente do fio, eu tenho que a potência consumida na cidade é V de B vezes I. A potência produzida é V de A vezes I. Isso daqui eu estou jogando fora. Estou jogando fora conforme eu vou transmitir esse cara aqui. Eu estou perdendo R vezes I ao quadrado. Como é que eu faço para perder menos? Porque a nossa vida, a economia é o que importa, né? Importa mais do que a sua própria vida, o que importa é a economia, né? Você tem que valorizar isso, gente. Uma forma da gente diminuir a perda de energia no transporte, que é R quadrado, é a gente mudar a resistência. Lembrando que a resistência é ρL sobre A. Bom, ao invés de usar o cobre, eu posso usar o ouro, que tem uma resistividade menor. Imagina quanto que custa você fazer fios de ouro para transportar corrente. E se já roubam cobre, cabos de cobre nos sinais para vender, imagina se fosse tudo de ouro. Não tem condições. Né? Bom, o tamanho não dá muito para mudar, né? Porque eu produzo num lugar, consumo em outro, então o L é meio fixo. Então vou montar a área. Vou pegar uns fios de cobre gigantescos, assim. Áreas imensas. Também vai sair caro demais. Então, isso daqui a gente não consegue mudar. Bom, se a gente não consegue mudar a resistência, a gente tem que mudar a corrente com a qual a gente está transportando o nosso fio. Então, vamos pensar o seguinte. Vamos pensar que a gente consome 100 megawatts de energia aqui, de potência aqui na cidade. Tá bom? Na cidade, a gente usa, vamos para facilitar a conta, né? A nossa diferença de potencial é de 100 volts.
Isso dá uma corrente para a gente de 10 a 6 amperes. Por quê? Porque a potência é V vezes I. Mas uma corrente de 10 a 6 amperes com uma resistência fixa vai desperdiçar uma energia monstra. Como é que eu posso fazer para diminuir isso? Bom, a potência eu não posso diminuir. Porque a potência é o quanto que eu consumo aqui. Então, desiste de tentar trabalhar na potência. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos aumentar o V de B. Ao invés de eu trabalhar com 100 volts, vou trabalhar aqui com 100 mil volts. Olha, a corrente já cai 3 ordens de grandeza. Meu Deus, a quantidade de energia que eu vou desperdiçar é muito menor. Mas imagina se na sua casa chega uma tensão de 10 a 5 volts, quanta gente morre? Não dá, né? Daí vem a importância de usar corrente alternada. Porque com a corrente alternada eu consigo aumentar a potência e diminuir a potência da forma que eu quiser. Aí veio um dos períodos mais bestas, tensos e negros da ciência mundial, que é a Guerra das Correntes. Sim, existiu a chamada Guerra das Correntes, corrente contínua versus corrente alternada, e o que na verdade aconteceu? Quem dominava o processo de fabricação e iluminação do mundo era esse cara aqui, ninguém menos que Thomas Edison. Vocês já ouviram falar? Grande cientista Thomas Edison. E assim era Nova York no final do século XIX, 1880 e pouco, sendo iluminada por Thomas Edison. Prático. Ele gerava energia perto da cidade, passava para lá. Né? Ele tinha uma empresa, né, de energia, que depois ele transformou em Edison General Electric e foi fundindo aí até hoje em dia virar a grande GE, né? Mas antes era uma empresa dele. E ele tinha apoio de banqueiros e investidores fortíssimos como JP Morgan, que vocês devem escutar às vezes quem gosta de jornal de economia, né, e às vezes escuta do banco JP Morgan que subiu ou baixou a qualidade aí dos investimentos no Brasil, etc. E tal. O cara tá aí até hoje. Na época, né, era o filho do JP Morgan que apoiava o Thomas Edison. E eles funcionavam basicamente como Banco Central americano. Eram eles que emprestavam dinheiro pro governo americano. Então eles tinham um poder incrível. Tá? E aí eles estavam num período onde estava a corrente contínua do Thomas Edison dominando e querendo firmar como o fato de ser a corrente predominante era a corrente que era a corrente contínua e a gente ia produzir energia e transferir energia com corrente contínua, mas aí você tinha esse problema de como você ia fazer todo o processo. Mas Thomas Edison era um cientista tão brilhante que ele já tinha bolado relógios para medir o consumo de energia, motores de corrente contínua, tinha tudo funcionando muito bem. Só que aí vem um cara chamado Westinghouse que contratou um ex-funcionário de Thomas Edison, que era o Nikola Tesla, querendo falar assim, mas a corrente alternada tem algumas vantagens, e Tesla é um cara inteligente, já está desenvolvendo as coisas, não sei o que lá, blá, blá, blá. E aí, numa tentativa desesperada de provar os perigos da corrente alternada, Thomas Edison, junto com esse cara aí, Harold Brown, que na época ninguém sabia que eles estavam juntos, mas eles estavam juntos, começou a promover sacrifícios de animais em praça pública para justificar os perigos da corrente alternada. Quais eram os perigos da corrente alternada? A corrente alternada deixava, que eu vou explicar como em breve, você transferir energia em altas tensões. E aí eles pegavam, olha, você vai deixar todo mundo com alta tensão na sua casa, você vai acabar tendo gente morrendo, como por exemplo, ele matou uma elefanta Topsy, uma elefanta de um circo, para mostrar que as altas tensões eram perigosas. Não só uma elefanta, mas como no processo também, junto com Thomas Edison, eles desenvolveram a cadeira elétrica, que virou, até pouco tempo atrás, era a forma de você matar as pessoas que foram condenadas à morte nos Estados Unidos. A primeira execução por cadeira elétrica foi um grande fracasso. O cara ficou fritando aí por 20 minutos porque eles calcularam errado as tensões que precisavam para matar o ser humano, né? Então, uma coisa... Enfim. É um período negro da história aí, apoiado por um cara absolutamente brilhante, mas que dizem as más línguas. Olha só. Engenheiros do meu Brasil, prestem atenção nisso. Thomas Edison era um cara brilhante, mas dizem as más línguas, que ele não era um grande matemático. Então ele não entendia
o que Tesla estava fazendo. Tá vendo como é importante você conhecer a física e a matemática, não só saber aplicar? E é aí que Tesla foi contratado por esse cara aqui, Westinghouse, que tinha uma empresa elétrica também. O Nikola Tesla começou a trabalhar para ele e inventou tudo, motores de indução à corrente contínua, os relógios de corrente contínua, tudo que o Thomas Edison não conseguia fazer corrente contínua, o Nikola Tesla fez e começou a combater essa propaganda anti-corrente alternada. Tá? E aí eles iluminaram Chicago em 1893, né, mostrando, olha, é seguro. Tá? No momento onde eles já tinham conseguido o principal contrato da época, que era a geração a partir das cataratas de Niágara. Né? Então eles conseguiram mostrar que a corrente alternada ela era segura. Então isso aqui é uma foto da Feira Mundial de Chicago iluminada por Nikola Tesla e Westinghouse em 1893. Aqui é o projeto das usinas das cataratas de Niágara de 1888. Ela começou a funcionar em 1896. Tá? E inclusive diz a história que para baratear os custos e conseguir fazer essa feira ser inteira feita por Westinghouse, Tesla abriu mão das suas patentes e morreu pobre no final da vida. Né? E como o Thomas Edison era um cara importante e quem estava por trás dele, como JP Morgan, era importante, eles acabaram convencendo também o Westinghouse a abrir mão de todas as patentes. Então, o Westinghouse ganhou a geração de energia, a empresa de Edison levou a transmissão de energia, mas Edison acabou tendo que sair do comando da sua empresa e aí veio, de fato, a ideia da GE. Né? Surgiu a General Electric, que se tornou a maior empresa de eletricidade do mundo, porque às vezes o poder econômico é maior do que o poder científico, no caso aí de Westinghouse e Nikola Tesla. Né? Mas com o sucesso, aí na Niágara formalizou, né, finalizamos que a corrente alternada é o corrente de padrão que vai ser usado no mundo, e a ideia é que você pode gerar a corrente numa determinada tensão. Você usa o que a gente chama de transformador para aumentar a DDP. Você vai transmitir em alta tensão. Aí perto da sua cidade vai ter uma subestação que vai baixar. Tá vendo? Aqui você está transmitindo a 765 kV, ou 138 kV, 500 kV, né? Você vai baixar para 26 ou 69, depois você baixa para 13 ou 4, e aí tem o transformador que fica aí no seu prédio, né? Perto aí na rua do seu prédio, que vai baixar para 110, 120, 240 volts, que é o que você vai acabar usando na sua casa. Tá? Então você consegue aumentar, transmitir em alta tensão, baixar, né, para ficar mais seguro quando está perto aí da sua casa e até chegar aí perto do seu prédio, baixar para o que você usa dentro da sua casa. E isso você faz com transformadores. Tá? Então, para vocês terem uma noção, né, aqui coloquei algumas ordens de grandeza, a perda nas linhas de transmissões é da ordem de I²R. Então, você tem 500 megawatts de potência para transmitir. Se você transmite aqui 750 kV, a corrente é de 667 amperes. Se a resistência da linha é de 200 ohms, a potência dissipada seria de 89 megavolts, que você perde 18%. Mas se você transmitir em apenas 375, quer dizer, metade, você tem 75% de perda de energia. E o que a gente não quer é perder energia. Aumenta, diminui a voltagem, é o que a gente mais precisa para diminuir a perda de energia. E aí a economia fica feliz com a gente por causa disso. Obrigado, Nikola Tesla, por todos os seus inventos essenciais aí de corrente alternada. Então, o que é um transformador? Um transformador são duas bobinas que são ligadas por um núcleo de ferro, tá? Como está ilustrado aqui, bonitinho. Então, você tem
um enrolamento primário com NP espiras ligados a uma fonte de força eletromotriz, que varia. Então, como varia, a corrente que passa aqui é uma corrente que varia, então o fluxo que está passando aqui é um fluxo que varia. Se você tiver uma corrente contínua, você não tem um fluxo variante, você não consegue fazer uma variação de fluxo aqui, que vai gerar uma variação de fluxo aqui, que vai gerar uma corrente na minha bobina secundária. Tá? Então, pode-se assumir que os enrolamentos primários atuem como um indutor. A corrente e a voltagem estão fora de fase, nenhuma potência transferida ao transformador. Então, estou pegando algo ideal. Tá? Então, eu estou pegando aqui um transformador que transforma voltagens de baixos para altos é denominado um transformador elevador. Transformador que altera voltagens de valores altos para baixos é um transformador abaixador. Então, eu tenho NP espiras no primário, NS espiras na bobina secundária. Tá? E a fé invariável no tempo aplicado ao enrolamento induz um campo magnético dependente do tempo no núcleo de ferro, e eu vou assumir que isso é ideal, que o fluxo aqui vai ser perfeitamente igual ao fluxo aqui. Então, a voltagem variável no tempo é induzida no enrolamento secundário, pela variação aqui no primário, tá? Descrito pela lei de Faraday assim. E como tanto o enrolamento primário como o enrolamento secundário vão ter a mesma variação, a gente pode descrever que a diferença de potencial no primário sobre o número de enrolamentos no primário é igual a diferença de potencial no secundário sobre o número de enrolamentos no secundário, e aí VS é igual a VP NS sobre NP. Ou seja, se NS for menor do que NP, eu estou diminuindo a minha frequência. A diferença de potencial é menor no secundário do que no primário. Se o NS for maior do que o NP, então eu estou aumentando. Então, se é um transformador aumentador ou abaixador, depende dessa relação NS sobre NP. Nas correntes tem diversos pormenores ali que eu não vou entrar em detalhes, mas eu vou assumir que não há perda de energia entre enrolamento primário e secundário. Então, IPVP igual a ISVS. E aí eu tenho a relação entre a corrente que tem no secundário e no primário, que é inversamente proporcional aí, no caso, em relação ao que a gente tinha aqui da diferença de potencial. Aqui a corrente é NP sobre NS. Tá? Então, o que é importante é o seguinte, esse transformador ele só funciona com corrente alternada para garantir a variação de fluxo do campo magnético no enrolamento primário. Tá? E aí você tem isso também no enrolamento secundário. E essa é a matéria que finaliza essa parte. Nós vamos voltar aí para algo um pouco menos aplicado, mas importantíssimo, no nosso último capítulo. Mas eu espero que vocês tenham gostado aí, porque eu quis colocar aí alguns exemplos práticos e mostrar por que a corrente alternada é tão importante assim para a gente. Então eu fico por aqui. A aula de hoje é essa, o capítulo é esse. A gente se vê na quarta-feira. Tchau, tchau.